Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula que eu estou compartilhando com vocês, e o assunto da vez é a questão da elaboração dos projetos executivos. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que funciona o processo de desenvolvimento de um projeto de paginação para piso e de parede. Eu não vou me atentar tanto às questões técnicas de posicionamento, melhor posicionamento das placas, e sim vou me atentar na questão de mostrar para vocês como vocês vão fazer esse procedimento, correto? Então o primeiro passo que nós temos que fazer aqui, antes de colocar as texturas, é ajustar alguns detalhes aqui que vão ser extremamente fundamentais quando a gente for para a questão do detalhamento, correto? Então o primeiro ponto é o seguinte, pessoal, nós temos que ajustar o piso aqui, e ele vai ser um ajuste diferente do comum, tá? Geralmente quando a gente vai moldar o piso, nós acessamos o editor de geometria, moldamos o piso pela parte externa do ambiente. Geralmente nós fazemos dessa forma. E nesse caso, pessoal, nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer esse procedimento, só que a gente vai incluir uma outra ação, que vai ser o ajuste por dentro, tá? Dessa forma a gente vai conseguir ter o cálculo melhor das placas na hora que a gente for posicionar esses revestimentos no piso, correto? Então só vou ajustar aqui, ó. Reparem que eu estou ajustando da forma bem certinha, alinhando 100% ali os cantinhos. Então estou aqui com o meu piso. Só que aqui, pessoal, embora a gente consiga resolver o problema de uma forma, a gente cria um problema também, que é o seguinte: quando você molda por baixo, olha o que acontece com o piso, com a parede, ela fica oca na parte inferior dela. Como que eu vou fazer esse fechamento aqui, ó? Eu acesso a função construir geometria linear, e aqui eu vou editar da seguinte forma: altura 5 mm e espessura 150 mm. E eu vou contornar aqui, ó, a fim de desenhar esse fechamento para essa parede. Reparem aqui, estou fazendo na parte inferior, seguindo os vértices, né? Ó, todos os cantinhos aqui, e fecha aqui. Deseja finalizar a construção? Digo que sim. E o alinhamento é interessante que seja feito por baixo. Com isso, eu fechei aqui a parede. Isso aqui vai ser importante, porque quando você realiza uma planta de paginação de piso, geralmente nós temos um corte aqui na parede. E se você tem um corte na parede, com a parede oca, fica muito ruim na hora de você representar o que é parede e o que é piso, correto? Então, façam esse procedimento na planta de vocês, recorte na parte inferior, depois faça o fechamento com a geometria linear. Feito isso, agora nós vamos para a paginação. Como que eu vou sugerir a paginação aqui? Eu posso chegar aqui, ó, materiais, escolher um revestimento para paginação, porcelanato, por exemplo, ó. Eu posso fazer dessa forma. Eu posso fazer se a ideia for representar, se a ideia for fazer uma renderização. Agora, se a ideia é documentar mesmo, estabelecer medidas para as placas, não é dessa forma que nós vamos proceder. O processo vai ser o seguinte: vamos imaginar que no piso e nas paredes eu vou utilizar placas de 60 por 60, tá? Um tipo de revestimento no piso, um tipo de revestimento na parede. Ambos os revestimentos eu já baixei no meu Windows aqui, e depois eu vou fazer a inserção, correto? Então vamos fazer primeiro aqui a planta de paginação do piso. Botão direito, nós vamos na opção editar regiões, e uma vez que nós estamos aqui na função editar regiões, então agora nós vamos começar com a elaboração e a construção das placas que serão referentes à medida da placa que você vai sugerir para o cliente de vocês, tá? Então o que acontece aqui no primeiro momento? Vamos supor então que a placa seja de 60 por 60. Tenho duas formas para fazer essa placa. Eu posso pegar aqui, ó, no adicionar região por pontos, dou um clique inicial, aponto, digito a medida de 600 para baixo, 600, e aqui, ó, daí é só fazer um alinhamento. Alinho aqui e alinho aqui. Com isso eu já tenho uma placa aqui de 600 por 600. Ou eu posso pegar direto na forma de região retangular, abro uma região no sentido diagonal, digito a medida de 600, com o tabulador eu vou na profundidade e digito 600. Então eu tenho o mesmo resultado das duas formas, sendo que eu opto sempre por fazer a região retangular, tá? Fiz uma região aqui, o que eu vou fazer para aproveitar o meu trabalho? Eu vou criar cópias, várias cópias dela, para poder auxiliar, né, na hora que eu for fazer a inserção aqui dentro. Então, ó, várias copiazinhas aqui. Se ficar uma a mais, não tem problema, que depois eu apago, tá?
Então acredito que aqui já seja o suficiente. Então eu vou começar. Posso assentar essa primeira placa aqui, ó, no cantinho? Posso fazer isso. Só que tem situações que é sugerido que a primeira placa não fique necessariamente no canto, ela fica centralizada com uma passagem. Aqui tem uma porta, né? Então eu vou fazer essa centralização aqui, ó. Repare que quando eu vou com o meu cursor, ele tende a parar aqui meio que certinho, só que eu vou fazer através do deslocamento. Tá deslocando 100, eu vou clicar uma vez e mais uma vez, ó. 200 milímetros eu desloquei, eu já tenho aqui a centralização dessa placa. Agora eu só vou vir com as outras, né? E posicionando certinho, ó. Uma ao lado da outra, tem que ficar 100%, tá? Pessoal, eu parei aqui um minuto para mostrar para vocês agora, porque a partir desse momento, reparem que no piso eu vou ter vários recortes. Eu vou ter recorte aqui, eu vou ter recorte aqui, aqui na lateral e aqui também. Como que eu vou proceder dessa forma? Eu vou puxar a plaquinha aqui, tá? Vou encostar ela no cantinho, daí eu vou utilizar o vértice para adaptar então o corte, ó. Vem aqui com o vértice, posiciono bem certinho. E se eu quiser, para aproveitar meu trabalho, posso fazer uma cópia a partir dele. Só acertar ele 100% aqui, beleza. Então, faço uma cópia a partir dessa peça, ó. Com isso, eu consigo continuar com a minha paginação. Ok, pessoal? Finalizei aqui, tá? Vou só dar uma verificadinha, ó. Reparem que essa aqui passou um pouquinho, vou voltar ela aqui. Só um detalhe que, dependendo da situação, olha só, vou retirar essas duas regiões aqui, deletar elas. Depende da situação, às vezes eu nem faço cópia, eu pego direto aqui a retangular, ó, clico nesse ponto, levo até esse ponto aqui, ó, e eu construo mesmo, tá? Eu acho que fica mais prático. Se vocês puderem acompanhar o vídeo, vocês vão ver que em alguns momentos eu fiz dessa forma, tá? Então tá tudo certinho aqui as plaquinhas. Deleta sempre essas regiões que nós não vamos mais utilizar. Elas podem atrapalhar depois, né? Se você deixar aqui e tentar fazer documentação depois, ela acaba atrapalhando. Então, somente as plaquinhas que nós vamos utilizar. Vou dar um OK. E olha que bacana, pessoal. Já estou aqui com o piso totalmente paginado. Agora eu vou acessar aqui a minha área de trabalho para poder pegar o revestimento que eu selecionei, ó. Vou pegar esse daqui, vou arrastar para o ProMob, aponto para uma região, solto, aplico somente na região. Então tá aqui, ó, o revestimento que eu escolhi. Vou pegar aqui, ó, copiar material e vou aplicar em todas as regiões. Ok, pessoal, apliquei em todas. Agora eu vou começar com a paginação das paredes, tá? Então eu vou começar com essa parede aqui, ó. A minha placa vai começar da esquerda para a direita, tá? E a placa eu vou querer que ela comece inteira aqui em cima, tá? Ela vai ter um recorte aqui na parte inferior. Então eu vou fazer, vocês vão ver que a partir do momento que eu começar a fazer, eu vou acelerar o vídeo, né? Mas o procedimento que eu vou fazer é exatamente o que eu fiz do piso, ok? É só para otimizar mais o nosso tempo de vídeo aqui. Editar regiões, então ele vai dar uma vista frontal. Vou fazer uma plaquinha, ó, de 60 por 60, opa, 60 por 60. Fiz a plaquinha, agora eu vou fazer as cópias. Ok, pessoal, finalizei aqui. Repare que acontece quando sobra uma região, ó. Ela fica dessa forma, então ela atrapalha lá. Botão direito, editar regiões. Eu vou diminuir essa região aqui, ó. Ela tem que ficar bem certinha na parede. Então, ok. Perfeito. Continuar aqui com o procedimento. Agora nessa parede, placa começando aqui. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma situação. Reparem que aqui eu tenho uma janela, então eu vou ter que editar alguma dessas regiões, né? Por exemplo, ó, essas duas regiões eu não vou poder ter. Então eu vou tirar essas regiões aqui, essa e essa, deletei. Essa aqui eu vou ajustar, então para cima da janela aqui. Essa aqui também, para cima da janela.
essa daqui eu vou ter que adicionar uma vértice aqui e uma vértice aqui, para poder fazer como se fosse esse recorte aqui, ó. Bem certinho. Essa aqui eu trago ela para cá. Agora eu vou partir para essa parede. Agora todas as paredes vão ser feitas numa velocidade mais rápida no vídeo aí, porque vai repetir o mesmo procedimento. Pessoal, finalizei todas as regiões. Agora o meu trabalho seria fazer a aplicação das texturas, tá? Então eu já coloquei a textura que vai no piso. Agora eu vou colocar a textura que vai na parede. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou escolher o modelinho, vai ser esse daqui. Vou arrastar para uma região. A partir do momento que eu arrastei para uma região, as demais é só copiar e aplicando, tá? Ok, pessoal, então está aqui todas as plaquinhas com as devidas texturas, né? Já coloquei. Dá um trabalhinho na hora de aplicar aqui, mas pelo menos na hora que você for documentar o procedimento fica muito mais fácil, tá? Porque daí você consegue gerar as medidas das placas aqui. Então, com toda certeza, é um trabalhinho que vale a pena, principalmente para quem tem a necessidade, né? É claro que se você tiver que fazer uma documentação só da parte dos móveis, não tem necessidade de todo esse trabalho. Isso aqui é só para um design interiores que tem a necessidade de fazer, então, a planta de paginação. Então, vamos lá preparar cenas e inserir as medidas e os demais detalhes, tá? Primeiro passo aqui, ó, arquivo, novo documento, impressão. Quem está acompanhando as aulas sabe que eu já mostrei como fazer o carimbo e como fazer a margem. Então eu já vou pegar o modelinho bem certinho já, ó, que eu tenho aqui do meu carimbo e da minha margem. Aqui, já está certinho. Então, como eu já tenho o carimbo e já tenho o texto pré-definido, então aqui, pessoal, seria só fazer a alteração do texto, tá? Então vou pegar, por exemplo, aqui a disciplina, ó, detalhamento, 2 cliques, colocar aqui como paginação. Paginação do piso. Dá um Enter. Olha, ficou pequenininho. É só dar um cliquezinho e aumentar o texto. Às vezes eu até puxo para fora assim, ó, para facilitar. E depois coloco o texto lá de volta. Ok? A escala eu não vou deixar definida porque vai ter 2 escalas, então vou colocar indicada. Vou pegar aqui, deixar o texto bem pequenininho. Escala indicada. Pegar bem certinho aqui, posicionei. Então vamos lá para as viewports. Então aqui, pessoal, eu vou precisar de pelo menos 5 viewports. Planta, elevações de todas as paredes, né? Então vamos começar com a planta, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, viewport, dou um cliquezinho, abre uma viewport, venho aqui na opção, só no ambiente aqui, eu já vou deixar certinho, né? Vou voltar nele aqui, ó, eu vou desocultar o meu teto, tá? Tava com teto, ó, desocultei. Volta lá para o projeto. Beleza. Dá um atualizar, ó, já está aqui com o teto. Então, primeiro vai ser a planta. Então, clico aqui para editar viewport. Vocês viram que eu não fiz uma viewport tão grande. Venho aqui na opção de planta. Planta. E aqui na planta eu vou fazer um corte, então, de 1500. Tá? Esse vai ser o meu corte. Eu quero que no meu corte da planta não tenha a marcação aqui da passagem. Então, ó, venho nas camadas. E a camada passagem eu vou ocultar ela. Não vai ter a camada passagem, correto? E aqui eu vou colocar uma chura para representar aqui a espessura da minha parede. Então, como eu fiz aquela estruturazinha lá com geometria linear,
Então vai ficar mais fácil esse procedimento, ó. Eu pego a minha setinha, clico bem na linha da parede, venho aqui nessa opção, ó, achuras, vou selecionar a opção de cor, vou pegar uma cor cinza, dar um OK e vou selecionar aqui, ó, cinza novamente, ó, tá? Quando eu cliquei cinza, reparem que ele pegou aqui bem certinho, então, já a representação. E outra situação que é interessante fazer, pessoal, quando é paginação, é colocar aqui, ó, texturas com linhas. Ele mostra certinho a textura lá do meu revestimento, tá? E por fim, uma outra situação que a gente tem que definir aqui é a questão da escala. A escala para a planta, eu vou deixar uma escala de 1:25, tá? Ó, a escala de 1:25. Então tá uma escala bacana. Vou só acertar aqui o posicionamento dela, trazer um pouquinho mais pra cá. Aqui, tá bom. Depois eu posso alternar também, né? Não precisa necessariamente ela ficar aqui. E o contorno, ó, vou pedir para não desenhar o contorno. Então tá certo aqui, ó, minha planta. Aqui do ladinho, ó, agora eu vou fazer minha elevação, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, dar um copiar, dar um colar. Então eu copiei e colei essa viewport. Vou mudar a escala dela para 1:50. Vou pegar aqui, ó, na edição da viewport, pegar o vista dinâmica. Vou fazer a cena, tá? Então a primeira que eu vou pegar aqui, ó, vai ser essa parede aqui, a parede da janela. Então, olha só, clico nessa setinha, pego o olhinho, trago ele mais pra cá, pego essa linha de corte e vou fazer o corte onde eu queiro aqui, ó, tá? Aqui já é o suficiente, ó. Cortei. Então já estou aqui com a minha primeira cena, tá? Ó, só repare numa situação, se eu colocar o contorno, olha o tamanho que está a viewport pro tamanho da cena. Então eu posso diminuir aqui, ó. E reparem que você diminui, mas ela não muda a escala do desenho, tá? Então pode trocar aqui que não tem problema. Ó, então diminuir ela bem pequenininha aqui. Digo que não quero mostrar mais o contorno. Eu só mostrei o contorno para poder ver certinho ali a minha planta, tá? Vou aproveitar essa cena aqui, ó. Dar um Ctrl C, Ctrl V. Trazer um pouquinho mais para baixo aqui. Começar aqui, ó. Na verdade, ó. Aqui, então eu já vou fazer outra cena, ó. Olhinho. Pegar a cena, essa aqui vai ser a A, essa aqui vai ser a B. Então, daqui pra cá, pego a linha de corte, ó. Corto ali as paredes que eu não quero. Eu posso até cortar aqui, assim, ó. Na verdade, fica até melhor para documentar, ó. A escala já está, uma escala de 1:50, então tá certinho. Agora eu vou aproveitar, ó. Ctrl C, Ctrl V nessa viewport. Ele faz uma cópia dela. Pego aqui o olhinho. Vou fazer uma cena agora daqui pra cá. Vai ser a minha vista C. Ó, aqui pra cá. Puxo um pouquinho mais pra cá. Ctrl C, Ctrl V. Puxo mais um pouquinho pra cá. E essa aqui vai ser minha vista D. Então, pega a linha de corte. Então tem que cortar mais ou menos aqui, né? Pra mostrar essa parte e essa parte aqui também, tá? Então cortei aqui. Vizinho de volta, ó. Então vai ser esse corte lateral aqui. Beleza, pessoal, ó, já estou aqui com as 3 vistas, com as 4 vistas, né, em elevações e mais a vista de planta, tá? Agora eu vou fazer as indicações disso aqui, ó, para saber o que se trata cada coisa, né? Então uma dica, ó, pegar os indicadores de vista, tá? Vou dar um cliquezinho nele, vou colocar aqui na minha planta, ó. Então eu tenho aqui o primeiro indicador que seria da vista A. Vou dar um cliquezinho e vou indicar, porque a vista A na verdade vai ser aqui, ó, né? Vai ser nesse sentido. Então a vista A. Vamos um cliquezinho, adiciono o B, posso até adicionar os outros, ó, o C, e já aproveito e adiciono o D também. Venho aqui e adiciono o D. Dou um cliquezinho, então o D vai ser aqui. Deixa eu só conferir, aqui é o D, né? Então o D na verdade vai ser aqui assim. Aqui vai ser o C. E aqui vai ser o B. Essa vai ser a ordem do desenho. Então a ordem das vistas vai ser essa daqui: C, A, B e D. Correto? Para fazer os textinhos aqui, pessoal, uma dica, eu gosto de fazer assim, ó. Eu pego um indicador numérico, tá? Dou um cliquezinho aqui e eu configuro esse indicador da seguinte forma: cor do conteúdo, eu deixo o conteúdo preto ou um cinza mais escuro assim, ó, tá? Não precisa ser lá no preto, ó, mais ou menos aqui assim. Então essa é a cor do conteúdo. A cor do contorno eu deixo preto. A cor do preenchimento eu deixo branco, ó, aí fica assim.
O número eu posso alterar e o tamanho aqui, ó, eu deixo geralmente com 7. Ó, ela fica um pouquinho maior, tá? Feito isso, o que eu faço? Eu pego uma polilinha aqui, ó, pego mais ou menos do centro dele aqui, ó, posso só aproximar, né, para facilitar. Ó, pega mais ou menos o centro dele aqui assim, ó, fica até um pouquinho para baixo, não tem problema, tá? Ó, aqui, faço uma polilinha, pego um texto e eu vou colocar aqui, ó, planta baixa, cozinha. E se eu quiser aqui, ó, já coloco também a escala. A escala eu vou colocar em outro texto, vou deixar só planta baixa mesmo, ó. Seleciono esse texto aqui, vou deixar com uma altura de 14, a fonte 14, e deixar num tomzinho preto, que fica melhor, ó, mais visual. Então, aqui a planta. Planta baixa, cozinha. Posso até diminuir esse texto, está muito grande, ó. Também aqui, vou deixar com 12. Vamos ver como fica. Ficou bom. Vou pegar essa linhazinha aqui. Deixa eu só ver na proporção aqui, pessoal. Deixa eu dar um afastar. É, ó, 12 tá excelente. Só vou pegar essa linhazinha aqui e vou aumentar ela, tá? Vou deixar ela aqui com 70. Ficou muito. Deixa com 60. Deixa com 50. Vamos ver no visual aqui. Ficou muito, então 55. Deixa com 60. Então deixei com 60, tá? E embaixo desse texto eu vou fazer minha escala. Então, Ctrl C, Ctrl V. Vem aqui. Escala. Então a minha planta, ela tá numa escala de 1 para 50. Então, 1 para 50. Eu só gosto de deixar a escala menorzinho o texto, tá? Deixa com 10, ó. Deixa aqui. Ó, perfeito, pessoal. Agora o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou selecionar tudo isso aqui, ó, tá? Todo esse conteúdo, botão direito, agrupar, tá? Eu vou agrupar isso aqui e eu já vou deslocar isso aqui para a posição que eu quero, tá? Então vou deslocar mais ou menos aqui assim. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Ó, trazer um para cá. Ctrl C, Ctrl V. Trazer um para cá. Ctrl C, Ctrl V. E vou posicionar uma para cada campo, tá? Ó, aqui. Ctrl C, Ctrl V. E trazer uma aqui. Para fazer a edição dos textos, pessoal, é interessante clicar com o botão direito, desagrupar, tá? Desagrupa para poder editar o texto. Então aqui eu vou dar 2 cliquezinhos, tem que desagrupar. Ó, 2 cliquezinhos. Então aqui vai ser a vista A, elevação cozinha, ou elevação parede, pode ser também. Vista A, elevação parede, tá? A escala aqui vai ser diferente, vai ser uma escala de 1 para 25. 1 para 25 e o indicador vai ser o número 2. Ó. Se quiser, faz a edição e cria um grupo de volta, tá? Fica mais fácil depois, caso você queira movimentar todo esse conjunto novamente, tá? Então eu só desagrupei para poder editar, depois a gente vem aqui e agrupa novamente. Fazer isso com os demais. Coloquei aqui a representação indicando cada vista, né, as escalas e do que se trata. Agora eu vou fazer então a inserção das dimensões, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, a ferramenta de cota. Só que antes de ir para cotas, ó, vou selecionar cotas
configuração de cotas e leaders. Eu vou deixar aqui, ó, então com esse traço oblíquo mesmo. O tom que eu escolhi, ó, foi um tom mais acinzentado, tá? Vocês podem escolher o tom que vocês quiserem para isso. Vou escolher bolinha para fazer a ponta da linha de chamada. A fonte tá uma fonte 9, então eu acho que tá bom o tamanho para mim aqui. Unidade de milímetros e tudo mais, tá? Chequem aí o de vocês, vejam se está de acordo com o que vocês querem e pode dar um OK. Então eu vou pegar aqui, ó, essa função, cota linear, clico num ponto, clico no outro ponto, destaco, clico novamente para fixar, clico num ponto, clico no outro ponto, destaco, alinho aqui, ó, e clico para fixar. Então são 3 cliquezinhos, tá? E vocês vão identificar que agora eu vou fazer isso em todas as vistas. Ok, pessoal, então puxei as cotas aqui em todas as plaquinhas, tá? Dá um trabalho, é interessante fazer isso com bastante atenção, né? Para pegar bem certinho os pontozinhos ali. Porém, eu já estou aqui, ó, com todas as vistas cotadas, tá? Agora eu vou fazer um outro tipo de representação que seria referente aos pontos de início aqui de cada placa. É interessante representar isso, existem várias formas de representação. Eu vou dar uma dica para vocês aqui que eu faço, que é através desse retângulo, ó. Eu pego um retângulo, identifico a placa que eu vou começar a fazer aqui, né? Vou começar por essa aqui, por exemplo, ó. Dou um cliquezinho nela aqui, edito ela bem certinho aqui dentro, ó. Dou um cliquezinho, ó, moldo ela bem certinho, ó. Aqui, coloco um contorno nela, tá? É um preenchimento, aliás, ó, preenchimento. Geralmente eu coloco o tom mais pro cinza ou qualquer coisa que dê para diferenciar ela das demais ali, ó, tá? Então aqui, por exemplo, né? Depois nós vamos pegar uma linha de chamada dessa daqui, nós vamos clicar nela, vamos movimentar para a direita aqui assim, ó, bem retinho, ó. E podemos colocar aqui, ó, ponto de início da colocação. Ó, colocamos o texto. Então aqui nós estamos identificando como que a gente quer que comece esse piso aqui, tá? E isso a gente vai fazer nos demais, né? Então vou fazer aqui também. Ó, desenho preenchimento, vem com a cor, escolho lá o tom que eu quero o tom mais escuro aqui. E vou pegar um texto também e vou puxar aqui uma linhazinha de chamada para identificar isso aqui, tá? Vou pegar bem certinho aqui. Vou pegar mais no centro dela aqui. Aí. Deixa até pro ladinho assim. Ponto de início de colocação. Tô copiando aqui, pessoal, para ficar mais fácil para explicar, tá? Ó. Então aqui a placa começa aqui. Ok? É só vir com esse texto, né? E esse texto você vai preencher daí em todos ali para identificar os pontos de início da colocação, ok? Outro tipo de situação que eu acho bacaninha colocar aqui também seria com relação à metragem, né, do piso que você vai usar, total, ou a metragem total aqui também, e a definição da peça, tá? Eu acho bem interessante colocar isso, e eu coloco dessa forma. Eu venho aqui na opção de figura, eu localizo a textura que eu utilizei ali, ó. Então essa foi uma delas. Então vou puxar aqui, ó,
uma figura. E agora eu vou localizar a outra. Outra foi essa daqui. Ó. Tento deixar do mesmo tamanho as duas, tá? Então essa aqui é o piso e essa aqui vai ser a parede. Então essa da parede eu vou puxar pra cá. Vou deixar com o tamanho dela aqui, ó, de 10 por 10, um quadradinho, ó, 10 por 10. E essa aqui também, é só selecionar, vir aqui na dimensão, né, colocar 10 por 10. Ó. E eu gosto de colocar um contorno nela aqui, ó. Não tem a opção contorno aqui, então o que eu faço? Eu faço no olho mesmo, ó. Pego um retângulo e faço um contorno nela, desse ponto a esse ponto, tá? Posso fazer a mesma coisa com o outro aqui, ó. Fiz o contorno. Agora como que eu vou definir o texto aqui, pessoal? Eu gosto de fazer assim, ó. Eu pego aqui uma caixinha dessa, de uma linha de chamada dessa aqui, eu clico na placa e levo até a caixinha que eu acabei de fazer. Só que eu não vou digitar texto nenhum, eu só quero a guia. Com isso ele só me dá a guiazinha certinha, identificando os pontos, ó. Vou ajustar ela mais retinha aqui assim. Ó. Então aqui, e vou fazer a mesma coisa aqui também. Ó, então só pego a linha de chamada, mas eu não coloco texto. Ó, eu só fico com a linha. Vou alinhar ela aqui também, bem certinho. Ó, então tô aqui. E aqui, pessoal, qual que vai ser a dica? Eu vou pegar aqui um texto, tá? E vou colocar na descrição do piso. Por exemplo, porcelanato, Porto Belo, medida, não precisa colocar medida assim, né? Vou colocar 60 por 60, tá? Coloca o modelo, vou colocar aqui modelo X, tá? Vai ser o modelo que vocês pegarem lá com o cliente. E aqui, pessoal, coloca a área, tá? Vou colocar aqui um exemplo, 7,80 metros quadrados, tá? Vou dar um OK e vou abrir o textinho aqui, ó. Desse textinho eu vou colocar aqui assim, ó, bem do ladinho da minha representação, ó. Aqui. Então esse aqui vai ser referente a essa peça. Se quiser, para dar uma estética mais bonitinha, ó, aumenta um pouquinho aqui, né, para ficar mais compatível com o texto, ó. Depois venho nesse retângulo aqui, vou aumentar ele também. Aqui, aqui e aqui. Ó, então esse aqui é o revestimento e vai fazer a mesma situação aqui, pessoal. Então, ó, Ctrl C, Ctrl V aqui. Pega o texto aqui, coloca na minha descrição. Daí só um adendo aqui que eu tenho que mostrar para vocês como que você tem essa área aqui, tá? Essa área aqui, basta vir no Promove, ó, ambiente 3D. Ó, vou ocultar temporariamente o teto, só para conseguir ver lá dentro do projeto, tá? Então selecionei a letra O. Dá apenas um clique no piso. Um clique no piso, ó. Olha aqui embaixo, área 7,37. Mesma coisa acontece com as paredes, ó. Clicou, ó, ele sempre vai dar a área para vocês, ó. Então no caso das paredes vocês podem somar a área de todos, né? Fazer lá aumentar um coeficiente de sobra lá que tem que ter. E pode colocar a medida total de todas, né? E no caso do piso, daí coloca essa medida aqui, ó. Tranquilinho, né, pessoal? Voltando aqui. Ó. Então tá aqui. Alguns detalhes assim que deixam a documentação mais bonitinha. Por exemplo, ó, reparem que aqui, né, ele tá mostrando aqui a parede branca, né? Se quiser, para dar um destaque nela, pode fazer um retângulo, ó. Pegar um retângulo aqui, pega desse ponto, leva até esse ponto, ó, bem certinho aqui assim. Só aproximar para fazer bem certinho mesmo, ó. Aproximou. E daí pode colocar um tipo de revestimento nele, ó. Pode colocar aqui, vamos supor que queira representar um corte, né? Pode vir aqui, ó, no estilo de Ashura, tá nenhum. Vem aqui e coloca. Deixa eu colocar um diagonal aqui. Olha só. Ou não quero colocar Ashura, quero colocar outro tipo de situação. Então vem aqui, ó. Deixa eu pegar tipo de preenchimento. Vou pegar, sei lá, um verde. Preenchimento. Deixa
Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só tirar aqui, pessoal. Vou tirar a Shura, né? Daí desenho o preenchimento, ó. E coloca lá uma cor do preenchimento. Colocar um verde. Olha aí, ó. Então consegue fazer bem certinho, então, esse tipo de detalhamento ali. Ok, pessoal? Essa regra vai valer a mesma coisa se vocês fossem utilizar o piso laminado, tá? E uma vez que você terminou esse trabalho aqui, qual que vai ser o procedimento? Vem aqui em arquivo, vai imprimir, tá? Ou você pode exportar como imagem também, ó. Exportar como imagem, coloca o nome lá, vou colocar como teste 11. E quando vocês forem abrir, ó, aqui, olha aí, pessoal, que bacaninha que fica a documentação, tá? Então espero ter ajudado. Eu vou seguir com mais vídeos, inclusive com relação a essa ferramenta, porque ela é fácil de usar, só que ela, num primeiro momento, ela parece muito complexa. Então por isso que eu vou fazer vários vídeos para tentar solucionar essas dúvidas aí e fazer com que vocês consigam desenvolver um bom projeto executivo.